Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. E neste vídeo eu vou te ensinar como criar um reflexo realista dentro do olho. Bom, esse vídeo é muito especial para mim porque foi um pedido de um dos inscritos aqui do canal, chamado Coffee Lover. Na verdade, esse não é o nome dele, mas esse é o nome que está como inscrição. Depois eu descobri, conversando com ele, que o nome dele é Cláudio e que tanto ele quanto sua esposa e filha assistem ao canal, aos vídeos do canal. E o legal é que estudam juntos e trocam ideias juntos e eu achei isso muito bacana. Então, obrigado, Cláudio, por tanto se inscrever quanto também comentar sempre que você pode, né, nos vídeos, dando sugestões, fazendo colocações pertinentes. Isso é muito legal e eu espero que isso sirva de exemplo para outros inscritos também. É claro que eu espero que não seja só você inscrito, né? Que a sua esposa, que a sua filha também tenha se inscrevido. Inclusive, quero dizer que você que está me assistindo, se ainda não está inscrito no canal, então, por favor, se inscreva. E já ative o sininho com todas as notificações para que você não fique de fora, né? E receba sempre o aviso de que eu postei um vídeo novo aqui no canal. Aproveita também, já deixa seu like, que eu sei que Cláudio e a família dele vai estar fazendo isso agora. Então, não fique para trás, faça o mesmo. Então vamos lá, eu já tenho as imagens que eu vou estar utilizando, vou clicar no botão abrir do computador e aqui eu tenho as duas imagens que eu vou estar utilizando. Inclusive essas imagens vão estar disponíveis e o link para acessá-las está na descrição do vídeo. Então vou selecionar as duas e vou clicar em abrir. Ótimo, eu tenho aqui as duas imagens separadas e eu vou interagir com elas. E essas imagens que eu estou utilizando no vídeo só é possível porque eu tenho um banco de imagens, um banco de recursos para referência muito rico, que é o kit do Design 5.0. Nesse kit, além de ter várias artes prontas, eu tenho também um banco de imagem riquíssimo, com várias imagens, inclusive todas elas já recortadas, não vou ter trabalho nenhum para poder recortar. Arquivos úteis para serem utilizados na maioria dos programas de edição de imagem. E não só de edição de imagem, mas também programas como CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, o próprio Photopea abre todas as artes prontas que tem aqui no Photoshop. E com essas artes prontas eu consigo criar muitas outras artes, fazendo combinações bem interessantes. São mais de 1 milhão de arquivos prontos para serem utilizados. Então, se você quer ter uma biblioteca rica, que vai te permitir criar uma arte em menos de 5 minutos, então você não pode deixar de conhecer o kit do Design 5.0. Exatamente por isso, estou deixando o link na descrição. Dá um clique, lá você vai ter muito mais informações e o preço cabe no bolso de qualquer pessoa. Kit do Design 5.0, eu recomendo. Antes de começar, é preciso que você entenda alguns conceitos. Na verdade, eu vou dar agora uma rápida aula sobre anatomia e a partir daí você vai entender por que eu vou fazer determinadas coisas. Então aqui eu tenho uma imagem do olho separando as principais partes, né, que ficam mais visíveis para as outras pessoas. Então temos aqui as pálpebras, temos aqui a pupila, que é a parte preta, temos a esclerótica, que é a parte branca, e temos a íris. Para criar um reflexo realista, você precisa entender que a única área que de fato vai estar refletindo a imagem que você deseja, né, criar o efeito é a íris. É essa parte aqui do olho. Porque a parte branca, a esclerótica, e a parte preta, a pupila, elas não vão refletir. E se refletir seria apenas luz, a imagem não iria ficar nítida. Então, no efeito, eu vou focar na parte aqui da íris. É aqui que a imagem que eu quero criar o efeito deve ser refletida. Então tenha isso em mente. A não ser que você queira, de fato, quebrar essa regra e criar para o olho todo, porque você quer fazer isso assim, não tem problema, mas saiba que não vai ficar algo realista. A pessoa vai olhar e vai dizer, isso não é um reflexo do olho. Então, quando você for fazer, você deve focar exatamente na área da íris. Esquece pupila e esquece a esclerótica. Então, voltando aqui para a imagem, deixa eu dar uma aproximada aqui com o zoom. Primeira coisa, eu não vou usar a imagem toda, tá? É uma outra consideração. Quando você vai usar esse tipo de efeito, não dá para ser usado em qualquer olho. Vai que eu tenho uma modelo que ela tá muito distante, a imagem ela é muito grande, os olhos dela estão lá no infinito. Não adianta eu fazer reflexo porque ninguém vai enxergar. Eu posso até fazer, mas não vai ficar nítido. E aí, se eu aproximar demais a imagem, eu vou começar a perder qualidade, vai pixelizar. Então esse tipo de efeito ele é legal para 1 ou 2 olhos que estejam muito próximos,
né, com alta qualidade. É importante que a imagem ela esteja muito próxima para poder até mesmo valorizar o efeito. Eu não vou usar toda ela, então eu já vou fazer um corte aqui com a ferramenta de corte. Eu vou clicar aqui nela, se ela não tivesse disponível, clica, segura e escolhe. E aí eu vou dimensionar mais ou menos. Eu vou fazer ela meio quadradona aqui. Não dá para fazer quadrado, mas eu vou diminuir aqui. Vou marcar aqui a opção Delete Cropped Pixel, porque eu quero de fato apagar, não quero que fique disponível. E vou confirmar. Pronto, essa é a área que eu quero trabalhar. Vou mudar aqui o nome de background para modelo e já vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa imagem e vou transformá-la num objeto inteligente. Então vou converter num objeto inteligente. Vou transformar ela em objeto inteligente, porque se eu usar algum tipo de filtro, ele não vai destruir a minha imagem. Eu posso desabilitar a hora que eu quiser. Vou também fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui camada de ajuste do tipo preto e branco, porque eu quero dar um destaque apenas na área do olho. Então eu vou aplicar e depois vou tratar só essa área daqui do olho para destacar apenas essa região aqui. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui de vermelho, que apesar de ser uma foto preto e branco, você pode estar trabalhando nas tonalidades que tem. O amarelo eu vou diminuir para dar um contraste. Veja que ele está dando um contraste aqui na área da pupila. Então eu vou deixar aqui vermelho 128 e o amarelo eu vou deixar 35, tá ótimo. E aí eu vou fazer o seguinte, como a camada de ajuste ela tem uma máscara, eu vou aproveitar essa máscara e vou fazer uma limpeza aqui. Então eu vou começar fazendo o seguinte, vou usar o zoom, tecla Z, vou aproximar e aí eu vou pegar o brush. Vou deixar aqui na cor preta, porque eu quero revelar, aumentar um pouquinho mais o brush. Alt pressionado e aí eu posso, esquerda, direita, aumento o tamanho do brush, para cima, para baixo, aumento ou diminuo a dureza. Vou deixar ele aqui meio intermediário, um pouquinho menos, que eu vou dar um clique. Vou diminuir um pouquinho mais e vou estar revelando. Vou diminuir mais um pouquinho, eu vou estar revelando aqui parte do olho. Ótimo. Agora eu vou diminuir aqui o fluxo que está em 100%, né? Então vou deixar aqui pelo menos uns 10, não, acho que menos, 6. Vou aumentar um pouco mais o brush, seguro o Alt, aumento, vou deixar ele 0 de dureza e eu vou passar ele um pouquinho aqui, ó, para dar um pouco mais de cor aqui na região dos olhos, mas muito de leve. Estou revelando o conteúdo da máscara. Dá o Ctrl 0, então é isso que eu quero. Quero deixar essa área mais evidente, acho que passei até demais aqui. Vou mudar aqui o de preto, né, com o pincel selecionado de preto para branco. Então tecla X, inverto. Então aqui eu vou diminuindo. Isso é técnica de maquiagem, né? Não vou estar entrando nesse mérito agora, porque eu pretendo no futuro criar alguns vídeos falando um pouquinho sobre isso. Tá ótimo. Não quero deixar 100% em preto e branco, mas essa área aqui eu quero destacar. Agora eu vou trazer aquela segunda imagem que está aqui, ó. Como é que eu faço para trazer ela? Vou mudar aqui o nome, colocar café. Vou aproveitar, já vou converter ela aqui para um objeto inteligente. E aí eu vou trazer ela para o documento que eu estou trabalhando. Clica, segura, arrasta, solta em cima da aba e pronto. Como ela está muito grande, eu vou ter que diminuir. Então Alt, Ctrl T, Alt, Shift pressionado. E aí eu vou diminuindo, arrastando, diminuindo, até mais ou menos chegar no tamanho que eu quero. E aí eu vou confirmar. Vou dar um Ctrl 0 para aproximar. Beleza. Próxima etapa é a seguinte. Deixa eu colocar a imagem um pouquinho mais aqui em cima. Observe que aqui no olho da modelo existe a imagem que está sendo refletida. Ela não é uma imagem reta, né? O olho ele tem essa coisa de deixar a imagem um pouco distorcida. Pelo menos quando a gente está vendo, né? A gente vê plano, mas o reflexo ele fica parecendo como se eu estivesse usando aquela lente olho de peixe, que deixa a imagem meio que distorcida. Então vou usar uma técnica para distorcer um pouquinho essa imagem. Então eu vou trazer ela mais ou menos aqui para cima da minha imagem. Vou diminuir aqui a opacidade, deixar ela mais ou menos aqui no centro do olho e eu vou vir aqui em filtro, distorcer, sucção. Você percebe que ele deu, deixa eu puxar um pouquinho mais o painel para cá, ele deu uma inflada, né? Deu uma distorcida. Então eu vou fazer isso, mas não tanto. Vou fazer aqui uns, acho que menos 30, já deu uma inflada legal. Vou dar OK e vou aumentar a opacidade. Olha só, o antes e o depois. Percebe que já deu uma inflada bem legal. Só que, claro, deixa eu diminuir a opacidade de novo. Eu vou focar apenas, como já falei, né, na íris. Então, Alt, Ctrl T,
e eu vou dar uma diminuída com o Alt e o Shift pressionado. Vou diminuir até que a parte quadrada esteja dentro aqui, né, do olho. Ótimo, confirmo com o Enter. Acho que eu preciso diminuir um pouquinho mais. Alt Ctrl T, Alt Shift, diminuo. Aqui, vou ajustar. Trazer um pouquinho mais a xícara, não muito. Aqui tá ótimo. Aí vai depender muito de onde você quer colocar a informação, né? Agora é interessante que seja uma imagem que possa complementar toda a parte da íris, porque se fosse a xícara recortada, ia ficar uma coisa esquisita, só ia mostrar a xícara e a tonalidade do olho de repente podia não combinar. Então, a não ser que ela tivesse muito bem recortada e você iluminasse perfeitamente para poder não ficar tão visível que aquilo era uma montagem. Então é interessante que seja uma imagem que envolva toda a íris. Vou confirmar. Acho que eu tenho que diminuir mais. Aqui. Porque quando mostra o efeito, ele muda de tamanho. Então, tem que aumentar um pouquinho mais. E pronto, deu. É isso. Posiciono. Vou aumentar aqui para 100%. Vou mostrar basicamente essa região aqui. Beleza. Agora eu vou querer fazer um recorte aqui dessa imagem. Como é que eu faço isso? Porque eu tenho o contorno exato do olho. A forma mais fácil é criar uma seleção aqui do olho. Então, pode continuar aqui com a camada café selecionada. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a ferramenta de seleção em elipse e vou criar aqui um círculo. Com a barra de espaço pressionado e o botão esquerdo do mouse, eu consigo reposicionar o círculo que eu fiz. Então eu vou dimensionar aqui, posiciono, né, solto a barra de espaço, senão eu fico arrastando a seleção. Então eu posiciono onde eu quero e a partir daqui eu saio dimensionando. Seguro a barra de espaço de novo, reposiciono até envolver aqui todo o olho. Legal. Essa parte daqui não me interessa. Então, deixa eu dar um zoom com a tecla Z pressionada. Então, eu vou remover essa região aqui. A forma mais fácil de fazer isso, pelo menos para mim, né? É pegando aqui a ferramenta de seleção em laço e vou clicar nesse botão aqui, unir. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu não quero unir essa seleção com outras. Na verdade, eu quero remover. Mas o unir marcado vai me permitir justamente fazer o contrário se eu tiver com a tecla Alt pressionada. Então, eu seguro o Alt e aí eu vou desenhar isso aqui, ó. Pega aqui mais ou menos o contorno de onde inicio o olho e faço uma seleção contrária. Pronto, e aí eu meio que podo. Então, feito isso, eu já tenho aqui um recorte. Posso até pegar um pouquinho mais aqui, dessa vez eu não vou precisar do Alt. Só clicar aqui, arrastar e pronto. Mais um pouquinho aqui. Depois eu posso fazer, na hora da limpeza, eu posso fazer o retoque. Tá ótimo. Ctrl 0, beleza. Vou de novo aproximar um pouquinho mais com o zoom, né? Com a tecla Z presa, botão esquerdo do mouse, aproximo o recuo. E aí com a camada aqui café selecionada, vou habilitá-la para ser mostrada de novo. Eu vou criar uma máscara. Então vou clicar aqui na máscara de rasterização, no botãozinho adicionar máscara de rasterização. E agora eu já tenho aqui a máscara pronta. Eu vou, claro, fazer um acabamento aqui ao redor. Eu vou diminuir aqui a opacidade, vou deixar mais ou menos uns 75%. Aproximar aqui um pouquinho mais com zoom. E vou mudar o modo de mesclagem de normal para luz direta. Esse modo de mesclagem vai criar uma transição entre a imagem do olho e a imagem do café. Eu vou conseguir ver o café, mas ao mesmo tempo eu vou conseguir ver detalhes do olho, né, que está logo atrás. Agora eu vou dar uma tratada para não ficar tão dura essas bordas. E aí eu vou fazer o seguinte, vou diminuir um pouquinho mais aqui a opacidade para eu poder ver melhor onde a pupila começa e termina e deixar nos 40%. Com a máscara selecionada, eu vou pegar o brush com a cor preta, pressiono a tecla X. Se tiver cores diferentes, você pode apertar a letra D, que ele vai zerar, e aí eu posso com X alternar entre branco e preto, lembrando que numa máscara, preto oculta e branco revela. Vou diminuir aqui. Vou diminuir o brush com o Alt pressionado e botão direito do mouse, deixar ele num tamanho aqui que me satisfaça. Vou deixar também ele bem suave, né? Vou deixar a dureza aqui em 0, diminuir um pouquinho mais. E aí eu vou começar a fazer aqui a limpeza das bordas. Como eu estou trabalhando com um fluxo de 6, vou até aumentar um pouquinho aqui para 10, vai ficar uma limpeza bem suave. Então é bom aproximar um pouquinho mais com zoom.
E aí mudo para o brush, diminui um pouquinho mais, e aí eu saio fazendo o retoque. Você pode até aumentar um pouquinho mais aqui a camada café, né, a opacidade. Se você achar que está muito lento, pode aumentar um pouquinho mais o fluxo. E aí você vai dando o acabamento apenas na borda. Não precisa colocar o pincel todo. Pega só aqui a ponta mesmo. E como ele está com a dureza 0, vai ficar muito suave. Então vai ficar uma transição bem bacana. Então fazendo ao redor de toda a pupila. Depois, se precisar dar mais algum retoque, eu faço. Dá o Ctrl 0. Aqui já dá um efeito muito legal. Porém, eu falei lá no início do vídeo que a parte da pupila, ela tem que aparecer bem. Ela não vai refletir. Então eu preciso tratar essa área daqui. Então, ainda na máscara, com a cor preta selecionada, vou voltar para o brush. Vou aumentar o brush mais ou menos aqui nos 56. Ele não está ocupando toda a parte preta, mas como ele está com a dureza zerada, ele vai meio que expandir, porque ele vai criar um efeito de glow, né? Um efeito desfocando a região ao redor do brush. Então eu vou dar um clique e vou ver como é que fica. Só que eu vou aumentar o fluxo para 100%. Olha só. Opa, legal. Vou aumentar um pouquinho mais o brush. 70, 69, mais 80. Pronto. Vou dar um clique. Legal. Olha só que a parte aqui desses raios, né, que sai da pupila também foram afetados. Eu posso depois corrigir isso aqui, simplesmente diminuindo o tamanho do brush, mudando a cor de branco para preto com o X. E aí aqui eu posso tirar a dureza. Agora eu quero 100% de dureza. Então eu posso aqui diminuir o fluxo também para ficar suave. E aqui eu posso dar uma incrementada. Passou demais, então muda aqui o brush, mudo para a cor preta. E aqui eu dou o acabamento com calma, sem pressa. Tá ótimo. Ctrl 0. Agora sim. Só que tem um detalhe. Você pode deixar assim, se achar que ficou legal. Mas eu quero deixar mais próximo da tonalidade do olho dela, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui uma camada de ajuste. Então com a camada café selecionada, eu vou clicar aqui em nova camada de ajuste, vou escolher a opção matiz e saturação. E aqui em matiz, procurar aqui um tom de verde. E você observa que ele está esverdeando, obviamente, não só o café, mas também a modelo. Não tem problema. Vou deixar um pouquinho mais verde. Aqui, vou diminuir a saturação para não ficar tão forte. Acho que aqui tá bom. Vou fechar aqui o painel. E essa camada ela tem que refletir apenas aqui no café, né? Então segura a tecla Alt e clica aqui na camada matiz saturação para ele aplicar só na camada do café. Então olha só, antes e o depois. E aqui você pode, se achar que está muito forte, diminuir um pouco mais a opacidade, né? Para ter uma transição mais suave. Deixar aqui 85. Eu acho que ficou legal. E para fechar, eu vou adicionar aqui um texto. Vou dar um clique aqui em qualquer área da minha composição. Vou procurar pela fonte Diner. Vou dar um clique. Colocar aqui um tamanho 100 por enquanto. Vou clicar aqui onde está o cursor do texto. E vou digitar Coffee Lover. Vou dar 2 cliques. Vou aumentar um pouquinho mais. Acho que uns 250. Isso. Vou colocar mais ou menos aqui. E aqui, na camada do texto, vou dar 2 cliques para abrir os estilos de camada. Vou clicar em sombra externa e vou configurar uma distância de 2 apenas. E no tamanho 0. Quero uma sombra bem suave. Vou clicar aqui na sobreposição de cor, que eu quero trocar a cor. Como se trata de café, eu vou escolher aqui uma tonalidade de café. Essa aqui está ótima. Vou dar OK. Vou clicar aqui em bezel e relevo. Vou deixar aqui em bezel interno mesmo. E vou aumentar a profundidade 465. Acho que está ótimo. Para dar um efeito aqui, né, meio emborrachado, dando uma iluminação bem bacana. Vou dar OK, Ctrl 0. E agora um macetezinho. Se você apertar a tecla F, você consegue visualizar apenas a imagem. F de novo, ele volta. Em imagem, F de novo, ele retorna. Eu gosto muito de usar esse recurso para poder olhar a imagem como um todo, sem ficar prestando atenção
em ferramentas e outras coisas que podem atrapalhar muitas vezes a visualização da imagem. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que a família Coffee Lover também tenha gostado. E se gostou desse vídeo, então por favor, compartilha. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, clica no sininho para ativar as notificações e já dá o like caso tenha esquecido. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.